Irmãos, voltamos ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E nesses momentos queremos meditar mais uma vez nesse livro maravilhoso que nos traz lições sobre santidade, sobre a vida com Deus, sobre a vinda do reino de Deus e profecias futuras importantes para a nossa vida. Vamos começar com Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 é a segunda visão. Nós estamos estudando a segunda parte do livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12. Vimos no capítulo 7 uma visão profética ali de Daniel. Daniel teve esta visão no reinado de Belsazar, no primeiro ano do reinado de Belsazar, e a visão dele foi com 4 feras, um leão alado, um urso, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um monstro que não foi nomeado, uma besta terrível, de onde surgiam 10 chifres, sendo cada chifre um rei, um reino, e desses 10 chifres, 3 caíam e um chifre pequeno aparecia, se tornava grande. Esse chifre pequeno tinha olhos e falava com uma boca de blasfêmia contra Deus. E estudamos essa simbologia, muito comum na época do profeta Daniel. Chamamos esses símbolos de literatura apocalíptica, melhor dizendo, o gênero literário que contempla esses símbolos, na antiguidade era chamado de literatura apocalíptica. E agora nós queremos observar o capítulo 8. O capítulo 8 é a segunda das 4 visões que nós observamos no livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, que é a segunda parte do livro. E essa segunda visão, ela é um estreitamento, uma delimitação da primeira visão que nós já observamos. Olhe Daniel capítulo 8, verso 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Então, já se passaram 2 anos. Então, depois do ano primeiro do reinado de Belsazar, que ele teve a primeira visão, que ele menciona aqui no verso 1, 2 anos depois, já é o terceiro ano do rei Belsazar, então Daniel ele tem uma segunda visão. É importante mencionar que essa segunda parte do livro do profeta Daniel, ela não está em ordem cronológica em relação à primeira parte. Lembra que o capítulo 5 de Daniel fala do final do reino de Belsazar, rei da Babilônia, que foi invadido, né? O reino dele, a Babilônia, foi invadida pelos persas, então, pelos medo-persas. Então, nesse sentido, o capítulo 1 e a primeira visão e a segunda visão, no capítulo 7 e no capítulo 8, estão antes do capítulo 5, pensando na perspectiva cronológica de tempo de um evento que vem depois do outro. Mas, continuando a estudar o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, ele teve esta visão. Nesta visão ele estava em Suzã, capital ali do Império Persa, o futuro Império Persa. Ele estava na província de Elão, estava à beira do rio Ulai, todos naquela região da Pérsia. E então ele viu 2 outros animais que ainda não foram mencionados. No versículo 3 fala desses 2 animais. Ele viu um carneiro com 2 chifres grandes, sendo que um chifre era maior do que o outro, e viu também um bode. Mais à frente vai falar de um bode. Olha o verso 3, Daniel 8, verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Mais à frente, no capítulo 8, o anjo Gabriel vai explicar a Daniel o que significa esse carneiro e o bode que vai aparecer em breve. Na verdade, o carneiro simboliza o Império Medo-Persa, e a Pérsia é esse chifre mais alto do que o outro, e o outro chifre é o reino da Média. E então, no verso 5, aparece outro animal, como já mencionamos, um bode. Aparece um bode aqui que vai disputar com este carneiro. E o verso 5 diz, Daniel 8, 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos.
Veja que este bode, ele era diferente de qualquer outro bode, porque não havia um bode com chifres naquela época, e este tinha um chifre, só que era um chifre no meio da testa. Esse chifre representava o grande rei, imperador Alexandre Magno. Este bode é a Grécia. Veja que ele vem tão rápido que vem voando, ele nem toca no chão, ele vem voando sobre a terra para atingir o carneiro. E realmente eles disputam um carneiro com 2 chifres contra um bode com um chifre. Esse chifre grande é Alexandre o Grande, que foi o grande rei da Grécia que conquistou o império para os gregos. Realmente, na história, houve essa disputa. Realmente, Alexandre venceu os medo-persas e fez do Império Grego um grande reino. E então, conta-se também, no livro do profeta Daniel, que este chifre grande, ele some e aparecem 4 outros chifres. Olha o verso 8. Daniel capítulo 8, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Perceba então que o chifre grande, que era Alexandre, ele se quebrou, surgiram 4 outros chifres. A história nos conta que quando Alexandre morreu, após a morte de Alexandre, surgiram os 4 generais de Alexandre que tomaram de conta do Império Grego. E desses 4, um teve maior projeção, que é o que vai ser dito aqui no verso 9. Olhe Daniel 8, verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse chifre pequeno se tornou extremamente forte e ele vem de um daqueles generais de Alexandre. Ele é um daqueles generais de Alexandre e ele representa um rei específico dos Seleucidas, que era o povo de um daqueles generais. Esse chifre pequeno vai apontar para Antíoco Epifânio IV, que foi um rei Seleucida, um governante Seleucida, que viveu no século II a.C. E nós entendemos que é este rei Seleucida por quê? Olha o que diz o verso 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele tirou o sacrifício diário dos judeus naquele período. Antíoco Epifânio IV, ele esteve no centro da revolta dos Macabeus, ele motivou a revolta dos Macabeus quando Antíoco Epifânio retirou o sacrifício diário e ofereceu a Júpiter um porco no altar do templo do povo judeu, do templo em que os judeus adoravam ao Senhor. Então isso despertou uma revolta terrível dos judeus contra os Seleucidas ali, que tinham uma dominação sobre a Palestina. Lembrando, este era um dos descendentes desses 4 generais, né? Os Seleucidas, haviam outros generais. O segundo grande e talvez tão forte quanto os Seleucidas eram os Ptolomeus, que ficavam ao sul no Egito. Então, quando Alexandre o Grande caiu, esses 4 generais dividiram o poder e dos 4, 2 se tornaram muito importantes, os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Seleuco era um general, Ptolomeu era outro, e deles, os seus descendentes, eles continuaram administrando esse poder até a chegada do Império Romano. Mas aqui ainda não está tratando do Império Romano. Observe então o verso 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, Antíoco Epifânio, um Seleucida, ele maltratou o povo judeu, blasfemou do sacrifício diário do Senhor nosso Deus e da verdade da palavra de Deus, praticamente proibiu o estudo e a adoração ao seu estudo da palavra de Deus, a obediência à lei de Deus e a adoração ao Senhor naquele momento, de modo que isso causou a revolta dos Macabeus, que é outro momento da história que aconteceu no período intertestamentário, mas que motivou o cenário do primeiro século, quando nós lemos ali nos evangelhos da chegada do Senhor Jesus Cristo. O fato é que este chifre pequeno, ele se refere a Antíoco Epifânio IV, um personagem histórico,
que parece com o chifre pequeno do capítulo 7, mas é bem diferente. O chifre pequeno do capítulo 7 aponta para o anticristo. Como nós sabemos, o grande sinal, a grande marca de que o chifre pequeno do capítulo 7 aponta para o anticristo é porque ele é mencionado em Apocalipse 13, referindo-se ao anticristo. Um chifre com olhos e boca de blasfêmia, e o texto que aparece no capítulo 7 de Daniel, referindo-se ao chifre pequeno, é o mesmo texto que aparece lá em Apocalipse capítulo 13, falando do anticristo, da besta. Além de tudo isso, o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel sai daquela quarta besta, que nós entendemos que é o Império Romano, e dos 10 chifres, que nós entendemos que é o Império Romano restaurado. Já no capítulo 8, nós temos aqui a luta de 2 outros povos. Nós temos a luta do carneiro com 2 chifres, Império Medo-Persa, contra um bode com um chifre no meio da testa, que é o Império Grego. Então, no capítulo 8, nós não estamos tratando do Império Romano antigo, nem do Império Romano restaurado. Nós estamos tratando do Império Grego vencendo o Império Medo-Persa. Então, esse chifre pequeno que aparece aqui, ele no capítulo 8 de Daniel, ele sai daqueles 4 chifres que eram os generais de Alexandre. Depois que Alexandre morre, os 4 tomam de conta do Império Grego, mas os seus descendentes dão sequência ao seu domínio, e Antíoco Epifânio, esse chifre pequeno, que descende dos Seleucidas, que era um dos generais na época da morte de Alexandre, e então ele ataca os judeus, ataca a Palestina, blasfema do nome de Deus e adora esse porco lá no altar judeu, no altar ao Deus dos judeus, esse porco em oferta ao Deus Júpiter, que era o Deus que eles cultuavam. Daniel, então, a princípio, quando teve esta visão, não compreendeu todas estas coisas, mas ele pede a Deus para entender a visão. Gabriel, então, como diz no verso 16, é enviado para interpretar esta visão ao profeta Daniel. E então ele percebe e entende o que significa toda esta visão. A interpretação que nós acabamos de dar está no próprio capítulo 8 do livro do profeta Daniel, no verso 20. Olha o que diz o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Perceba, o primeiro rei aqui que se refere a Alexandre o Grande. Toda esta mensagem nos mostra o quanto Deus é maravilhoso e tem um projeto para as nações e um projeto específico para a vida de cada um de nós. O Senhor nosso Deus, que tem os impérios na sua mão e que determina e coordena a ação de todos os impérios, reinos e potências do mundo, é o Deus a quem nós oramos. É o Senhor a quem nós colocamos nossos pedidos e agradecimentos. O Senhor nos ouve, apesar da nossa pequenez e dos nossos pecados. Esse texto de Daniel 8 e todo o livro do profeta Daniel deve nos levar a aumentar a nossa fé, a perceber o quanto Deus é maravilhoso, todo-poderoso, para receber os nossos pedidos e agradecimentos, e o quanto nós somos privilegiados por termos acesso ao trono da graça e falar com um Senhor tão poderoso, um Deus tão maravilhoso. Outra verdade, isso deve nos trazer força e segurança, mas outra verdade muito importante é que Daniel, ele demorou quase que 3 anos para ter uma nova visão dada por Deus. Ele teve uma visão no primeiro ano do rei Belsazar e outra visão no terceiro ano do rei Belsazar. Perceba que naquela época Deus se revelava através de sonhos e visões. Entendemos que hoje isso não acontece mais. Temos vários argumentos bíblicos para isso, mas não vamos apresentar agora. Mas o fato é que, mesmo na antiguidade, tendo sonhos e visões, as visões de Daniel não eram a respeito da sua vida particular, não era para resolver seus problemas odiernos, mas eram visões que Deus dava a ele para tratar das questões do mundo, para tratar dos impérios mundiais e de como Deus apresentava o seu plano eterno. Perceba então que não era algo que você tem toda semana, não era uma visão por semana, uma visão por dia, uma visão sobre o casamento de um ou sobre a separação de outro, sobre questões pequenas.
da vida humana, mas eram visões sobre a história da humanidade. Isso serve para nos alertar contra falsos pregadores que apresentam visões e sonhos sobre qualquer coisa do dia a dia e acerca das questões pessoais da nossa vida ou da de outros. Deus não apresentou visões na Escritura dessa forma, a não ser quando tinha a ver com o seu plano eterno, com o seu plano de redimir a humanidade, aqueles que haveriam de crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto maravilhoso nos mostra também que esse chifre pequeno que saiu do bode, deste bode que tinha um chifre no meio da testa, que se transformou, foi quebrado e surgiram 4 chifres, esse chifre pequeno que saiu do Império Grego, ele é apenas um tipo do anticristo. Ele aponta para o que realmente será o anticristo e o quanto o anticristo prejudicará o povo judeu lá na grande tribulação. Isso serve para nos mostrar que em breve essas coisas acontecerão, mas pela graça de Deus a igreja não mais estará aqui, a igreja terá sido arrebatada, estaremos livres desse período de tribulação, e isso já é uma grande bênção para nós hoje. Irmãos, que nesse momento de isolamento, de quarentena, de dificuldade que todos nós temos passado, que nos apeguemos a esses textos como do livro do profeta Daniel, capítulo 8, percebendo que a nossa vida é uma gota d'água no oceano que é o plano eterno de Deus, o plano de Deus para a humanidade, e o Senhor tem um plano para as grandes potências, está punindo-as hoje, e creio eu, a partir dessa pandemia, está julgando a humanidade, mostrando à humanidade que há algo mais do que o dinheiro, do que os prazeres, do que a vida egocêntrica de cada pessoa, há algo mais do que isso, e esse mais, obviamente, é a pessoa do Senhor. O Senhor está nos mostrando que Ele tem domínio sobre todas as coisas, aqui no livro de Daniel, como também no juízo de Deus contra a humanidade hoje. Isso deve nos fortalecer a nossa fé, nos motivar para orarmos mais, crer mais nas respostas de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te ajude nas dificuldades, nos sofrimentos, nos problemas, nos ajude e que estejamos cada vez mais, sejamos cada vez mais destemidos e aplicados na nossa vida de oração, no nosso devocional com Deus, na nossa leitura bíblica diária. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que nós pedimos em oração. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo capítulo 8 do livro do profeta Daniel, por todo este livro que nos foi revelado, mostrando a tua soberania, o teu poder sobre as nações, e que este poder o Senhor usa certamente para a glória do teu nome e para a misericórdia daqueles que o Senhor tem chamado para perto de si. Pai, tem misericórdia de nós, ouve as nossas orações e cuida de nós. Tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia, Senhor Deus, e restaura aqueles que são teus. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até breve.